Você sabia que a profecia mais aterrorizante e chocante sobre o fim dos tempos ainda está por acontecer? O livro de Apocalipse é um compêndio de muitas profecias, a maioria das quais é sobre os últimos dias. Muitas dessas profecias são tão aterrorizantes e horríveis que mesmo os pesquisadores mais engenhosos da Terra hoje não conseguem investigá-las completamente. As Sagradas Escrituras confirmam que quando essa profecia começar a se desenrolar, multidões de pessoas na Terra começarão a se arrepender e a se afastar dos seus comportamentos perversos e ímpios. Elas se voltarão para Deus, se arrependendo por rejeitar sua oferta de salvação e clamarão por misericórdia e perdão. Neste vídeo, mostrarei algumas dessas profecias horríveis e suas ocorrências na Bíblia. Também mostrarei a profecia bíblica mais aterrorizante que aguarda todos aqueles que não entregarem seus corações ao Senhor Jesus. A primeira dessas ocorrências é a chegada do Anjo da Morte. O Anjo da Morte, também conhecido como o Destruidor, é uma criatura celestial que desceu à Terra por volta de 1300 a.C., quando o faraó, o rei do Egito, recusou o apelo de Moisés para libertar os israelitas do cativeiro. Deus enviou 10 pragas ao Egito, humilhando os egípcios e seus deuses pagãos. As pragas incluíram a transformação do rio Nilo em sangue, invasões de rãs e insetos que cobriram toda a terra, morte do gado egípcio, doenças de pele entre os egípcios e escuridão na terra do Egito por 3 dias e 3 noites. Apesar de todas essas pragas, o coração do faraó ainda estava endurecido contra Deus. Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que espalhasse sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Esse ato os pouparia da visitação final do Anjo da Morte após a repetida recusa do faraó em libertar os filhos de Israel. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 4 ao 7. Moisés disse: "Assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas." Então, à meia-noite, o Anjo da Morte matou todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó e os primogênitos de todo o gado egípcio. Os egípcios acordaram com a visão de seus primogênitos mortos e lamentaram muito. A próxima dessas ocorrências é a visão das profundezas da terra. Este é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento. Depois que os filhos de Israel foram libertados da escravidão egípcia, eles viajaram pelo deserto. No processo, uma rebelião liderada por um homem chamado Corá se levantou contra Moisés e seu irmão Arão. Corá exigiu status igual a Moisés e Arão para servir como sumo sacerdote do Senhor, apesar de não ter autorização de Deus. Isso gerou a inveja e o ressentimento entre o povo. Deus ficou irado com este ato vergonhoso e informou a Moisés sobre a ira iminente que cairia sobre Corá. Deus instruiu Moisés a ordenar ao povo que se distanciasse de Corá e de seus seguidores. O Senhor abriu a terra bem diante de seus olhos, e Corá e seus seguidores foram engolidos pelas profundezas da terra, com todos os seus pertences. Vejamos o que está escrito no livro de Números, capítulo 16, versículos 31 ao 33. "E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação." O terceiro acontecimento é a vinda das duas testemunhas. O advento das duas testemunhas está no livro do Apocalipse. Isso ocorrerá durante a grande tribulação. Essas duas testemunhas podem ser Enoque e Elias ou Elias e Moisés. No entanto, a Bíblia não confirma quem eles são. Ambos terão a particularidade de nunca terem experimentado a morte antes. Eles profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio sob o domínio diabólico e brutal do Anticristo. Essas duas testemunhas serão terrivelmente desprezadas ao declararem o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que são espiritualmente cegas, aquelas que passaram a desfrutar das trevas que são o mundo.
Algumas pessoas ouvirão o evangelho que pregam, enquanto a maioria irá ignorá-los e odiá-los ainda mais por pregarem o evangelho. Todos aqueles que os rejeitarem e a sua mensagem enfrentarão a ira de Deus e serão tratados com o fogo que sai da boca das testemunhas para consumir os seus adversários. Este evento inexplicável ocorrerá sem dúvida porque o anticristo, o governante do mundo, se oporá ferozmente a qualquer um que adore o único e verdadeiro Deus vivo. Como resultado, o anticristo fará todos os esforços para atacar essas duas testemunhas. Esses homens de Deus também terão a capacidade sobrenatural de fechar o céu, evitando a chuva durante o seu mandato profético, semelhante às ações de Elias contra o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles também terão autoridade para transformar rios e oceanos em sangue e lançar várias pragas sobre a terra a seu critério. Dessa forma, estas duas testemunhas afirmarão a sua autoridade globalmente, intocável devido ao poder esmagador de Deus sobre elas. Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 ao 10, nos conta o final interessante dessas duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. A Bíblia diz que depois disso, as pessoas ouvirão uma voz alta do céu dizendo: "Subam aqui." As duas testemunhas subirão ao céu numa nuvem enquanto seus inimigos observam. Naquela mesma hora, ocorrerá um forte terremoto e 1/10 da cidade entrará em colapso. 7.000 pessoas morrerão no terremoto, e os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. A próxima profecia na lista desses acontecimentos é a Batalha do Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16: "Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha." Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha será a maior guerra da história da humanidade. A Batalha do Armagedon ocorrerá no final da tribulação. Todos os governantes da Terra serão unidos pelo Anticristo, reunindo as suas forças para um ataque em grande escala a Jerusalém e ao povo de Deus. Depois disso, Jesus Cristo e os exércitos celestiais retornarão à Terra para vencer os poderes do mal e enviar o falso profeta e o Anticristo para o lago de fogo. Depois disso, Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá seu reino na Terra por 1000 anos. Acredita-se comumente que o Armagedon resultará na destruição do nosso planeta. No entanto, de acordo com a Bíblia, a Terra servirá como morada eterna para aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos. A quinta dessas ocorrências é o arrebatamento. O arrebatamento, segundo a Bíblia, é para todos os que creem em Cristo. Será um evento glorioso. Todos os cristãos verdadeiros serão transportados para o céu repentinamente e nossos corpos físicos serão transformados num piscar de olhos em corpos glorificados. Todo cristão verdadeiro que estiver vivo na ocorrência deste grande evento não morrerá, mas será transformado para ser como Jesus Cristo. Que experiência será este dia para os que creem? Há quem acredite que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação.
Apesar destas incertezas sobre quando o arrebatamento ocorrerá, uma coisa é certa e constante. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24 que o arrebatamento de fato ocorrerá. Vendo todas essas ocorrências terríveis que aconteceram ou ainda vão acontecer de acordo com a escatologia bíblica, agora vamos mergulhar na profecia mais aterrorizante. Você está pronto? A profecia que mais teme em nossos corações se cumprirá quando os anjos de Deus soarem suas 7 trombetas durante o Apocalipse. A primeira trombeta sinaliza uma chuva de sangue ardente sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e de toda a vegetação da terra. A segunda trombeta traz uma enorme montanha em chamas para o mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de navios. Na terceira explosão, uma estrela massiva conhecida como absinto cairá do céu para contaminar todas as fontes de água, causando inúmeras mortes. Na quarta explosão, a luz diminui, criando escuridão cobrindo o sol, a lua e as estrelas. O quinto anúncio abre um abismo onde emergem gafanhotos, atormentando quem não tem proteção sob o selo de Deus na testa. Isso também é chamado do primeiro ai. A sexta explosão apresentará 4 anjos demoníacos perto do rio Eufrates, unindo forças com Satanás para liberar exércitos, levando milhões de cavaleiros a causar sérios estragos, matando humanos impiedosamente. João, o apóstolo amado, descreve esse temido exército como composto por 200 milhões de soldados vestidos com couraças vermelhas, azuis escuras e amarelas, com cabeças de cavalo em forma de leão que emitem fogo, fumaça e enxofre pela boca. 1/3 da humanidade será morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estará em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas serão como cobras, tendo cabeças para infligir ferimentos. O resto da humanidade que não for morto por essas pragas ainda não se arrependerá dos seus maus caminhos. Eles continuarão a adorar ídolos de ouro, prata e latão, pedra e madeira que não podem ver, ouvir ou andar. Eles recusarão a se arrepender dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais ou roubos. Meu amigo e minha amiga, quero que saiba que esses eventos apocalípticos transcendem a imaginação humana. Tenha certeza de que a Bíblia não nos engana nem nos desencaminha. Mesmo que isso possa te aterrorizar neste momento, já existe uma provisão para evitar esta profecia terrível sobre o fim dos tempos na sua vida, se você aceitar Jesus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso quer dizer que se você escolher entregar seu coração a Deus hoje, Jesus preservará você eternamente. Ele irá te proteger das provações e te conduzir a um novo reino pacífico, livre de dor, lágrimas, medos e incertezas. Você não terá preocupações desnecessárias sobre os eventos do fim dos tempos. Jesus está chamando você hoje para vir a Ele, e Ele lhe dará descanso. Você já percebeu que estamos testemunhando o desenrolar dos capítulos finais da história bem diante dos nossos olhos? Perguntas sobre o fim dos tempos são algumas das questões mais significativas e frequentemente ponderadas nas mentes de muitos hoje. Contudo, a história não é apenas uma sequência aleatória de acontecimentos. Em vez disso, consiste em planos divinos, meticulosamente elaborados, ordenados por Deus Todo-Poderoso há muito tempo, para se desenrolarem no devido tempo. Hoje nos encontramos em um momento crítico, onde a profecia se cruza com a história. Numerosos acontecimentos confirmam que estamos realmente vivendo nos últimos dias. Existem numerosos indícios de que podemos estar vivenciando o auge da história humana. A pandemia, os terremotos e outros acontecimentos reforçam significativamente a ideia de que estamos atualmente nas fases finais da história. Em Mateus capítulo 24, versículos de 4 a 8, Jesus conta aos seus discípulos os sinais dos últimos dias e do seu retorno, dizendo: Vede que ninguém vos engane,
Porque viram muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. No vídeo de hoje mostrarei evidências de que o fim dos tempos está próximo. Examinaremos a mudança global em direção a uma ordem mundial unificada e examinaremos os crescentes conflitos e esforços para estabelecer um palco para a chegada do Anticristo. É essencial compreender esta informação para se preparar para a era atual. Recomendo que você assista esse vídeo na íntegra. Participe das orações no final da mensagem e receba bênçãos para você, sua família e seus amigos. E antes de prosseguirmos, encorajo você a mostrar seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo esse vídeo e o compartilhando pelo menos uma vez. Ao fazer isso, você está se associando a nós para espalhar o Evangelho, impactar mais vidas e promover o reino de Deus aqui na Terra. Obrigado por fazer parte desta missão divina. Agora, de volta ao nosso tema, já existem grandes tendências para uma ordem mundial global, e isto está se tornando rapidamente uma realidade hoje. Mas vamos fazer uma pausa por um momento. O que exatamente é uma ordem mundial global? Isto se refere a um sistema de governo profetizado que surgirá nos últimos dias. Ela prevê um governo mundial com uma autoridade política singular que domine todo o planeta e a humanidade, que seja um sistema de governo imensamente formidável e eficiente. A ordem mundial global envolve a fusão dos recursos militares, industriais e financeiros para estabelecer e defender a paz e a segurança mundiais. Os defensores de uma nova ordem mundial usam frequentemente discursos que promovem o globalismo, defendendo um mundo sem fronteiras, um conceito que se alinha com os avanços tecnológicos que testemunhamos hoje, como a internet. Sua visão normalmente gira em torno da unificação das pessoas, culturas e crenças em uma entidade coesa. Em alguns aspectos, esta ideia de unidade é inegavelmente atraente. Afinal, quem poderia se opor à ideia de que toda a população mundial se unisse para a melhoria da humanidade? No entanto, existe um problema significativo com a ordem mundial global. Qual pode ser esse problema? A preocupação subjacente com este governo mundial é profunda. Ele requer uma autoridade central com poder significativo para ditar essencialmente as ações, pensamentos, discursos e até mesmo crenças e adoração às pessoas. Pode parecer inimaginável, mas já estamos testemunhando nações soberanas sendo orientadas sobre quais as leis adotar, abrangendo áreas como a sexualidade, a economia e a fé, e os sistemas de crenças por parte de nações influentes. Em Apocalipse 13, o apóstolo João prevê um período em que o mundo se esforçará para regressar à Babilônia e estabelecer uma nova ordem mundial. Satanás é o cérebro por trás desta ordem mundial global, com o objetivo de impor um objeto específico de adoração nos últimos dias. Este grande desígnio de unir sistematicamente países, culturas e religiões é atribuído a Satanás, que é considerado o Deus desta era em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Além disso, 1 João capítulo 5, versículo 19 nos informa que o mundo está sob o domínio do maligno. João explica isto desta forma em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 4. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esta escritura destaca a profecia de que as pessoas adorarão Satanás no final desta era. Uma razão convincente para esta adoração é a aparente vitória de Satanás e da besta sobre Deus e o seu povo. Desde o início, Satanás ansiava por adoração, como evidenciamos pela tentação de Jesus no deserto,
Seu desejo final é que a humanidade o adore em vez de Deus. Embora o termo governo mundial possa não ser explicitamente mencionado na Bíblia em relação aos últimos dias, as Escrituras fornecem amplas evidências para aferir a sua existência sob o domínio do anticristo no final. No entanto, é crucial reconhecer que só Jesus pode trazer paz e alegria duradouras ao mundo. A Bíblia afirma inequivocamente que o sofrimento, a corrupção, as trevas e a morte, sinônimos de vida na terra, persistirão até o retorno de Cristo. É bastante claro que essas aflições mundanas serão eliminadas quando Cristo retornar para levar os cristãos para estarem com Ele para sempre. Esta é a esperança de todo verdadeiro cristão, nossa bendita segurança, como afirmado em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João, o discípulo amado, descreve o governante deste vasto império como alguém que será dotado de poder e autoridade, concedidos pelo próprio Satanás. Este novo governante será adorado por todo o mundo e exercerá autoridade sobre cada tribo, cada povo, língua e nação. A figura descrita por João, o revelador, liderará um governo mundial reconhecido como soberano sobre todos os governos anteriores. Isto é evidente hoje, uma vez que as nações estão dispostas a ceder alguma soberania para abordar questões como as mudanças climáticas, indicando a disponibilidade do mundo para abraçar qualquer pessoa ou qualquer coisa que apresente soluções promissoras para os problemas da humanidade. A besta, também conhecido como Anticristo, se esforçará para estabelecer o controle absoluto sobre todas as nações e todas as esferas de influência, exigindo adoração para cumprir o seu desejo inabalável de ser como Deus. Para alcançar o domínio total sobre as pessoas, os negócios, a economia e até mesmo a internet, devem ser regulamentados conforme descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sem dúvida, a maioria das pessoas será obrigada a receber a marca simplesmente para sobreviver. Este novo sistema de comércio será universal, obrigatório e ligado ao culto da besta. Em resposta à pergunta dos discípulos, diga-nos qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, Jesus respondeu: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Quando o conflito irrompe, especialmente em Israel, muitos ponderam se isso significa o fim dos tempos com base na profecia de Jesus. No entanto, a maioria das pessoas ignora a última parte do resto de Mateus 24, versículo 6. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O simples reconhecimento da declaração de Jesus sobre guerras e rumores de guerras não implica que os conflitos e as guerras sinalizem o fim. Em vez disso, nos adverte para não sermos consumidos ou angustiados por guerras ou rumores de guerras, porque o fim ainda não chegou. Da mesma forma, Jesus mencionou falsos messias, fomes e terremotos, alertando que tudo isso é o princípio das dores, significando que é apenas o começo do fim. É bastante notável que as coisas que Jesus indicou como não sendo necessariamente sinais do fim dos tempos sejam frequentemente vistas pelas pessoas como tal. Isto não quer dizer que guerras, conflitos e rumores de guerras não tenham nenhuma relação com os últimos dias. A Bíblia, ao se referir ao fim dos tempos, retrata intensas guerras entre as nações e reinos do mundo. Contudo, o ponto-chave é que a guerra sempre existiu no mundo e persistirá até que Jesus estabeleça a paz no reino milenial. Portanto, as guerras e os rumores de guerras não são os únicos indicadores do fim dos tempos. As guerras civis, os conflitos entre Israel e os países vizinhos e outras formas de conflito atuais não assinalam necessariamente a chegada do fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco deveria ser em espalhar o Evangelho até os confins da terra a todo custo, até que a Escritura em Mateus 24, capítulo 14, seja verdadeiramente cumprida.
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O apóstolo Paulo nos informa que a tribulação não começará até que o anticristo seja revelado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A Bíblia e a escatologia cristã não especificam explicitamente nem fornecem detalhes sobre a origem do anticristo. Existem inúmeras especulações e previsões sobre isso, permanecendo meras conjecturas, já que a Bíblia não declara o seu passado. O que sabemos é que um dia o anticristo será de fato revelado, e iremos reconhecê-lo pela sua oposição e exaltação sobre tudo que está associado a Deus. Ele exigirá adoração e afirmará ser Deus. Concluindo, encorajo você, meu amigo e minha amiga, a não sucumbir ao medo, mas a abraçar a fé e permanecer inabalável em seu amor e compromisso com Deus. A indicação de que o fim dos tempos está aqui deveria apenas nos inspirar a ser vigilantes e zelosos em compartilhar a mensagem do Evangelho com todos ao nosso redor, sem reservas. Vamos então orar agora. Senhor Deus e Pai, agradecemos por este dia e por nos revelar que é Tua vontade que o Evangelho alcance os cantos mais distantes da terra. Buscamos a graça de levar o Evangelho com ousadia àqueles que ainda não o ouviram. Oramos para que seus corações se abram ao Evangelho. Amado Pai, elevamos aqueles que ainda não entregaram seus corações a Ti, pedindo que a luz do Evangelho brilhe em seus corações, que eles vejam a luz do Evangelho e que o Teu poder salve suas almas. Oramos também por cada missionário, evangelista e indivíduo que compartilha o Evangelho com os perdidos, para que o Senhor os fortaleça, concedendo a essas pessoas coragem e intrepidez. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Declaramos que as bênçãos desta oração estão sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos. Fazemos esta oração e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E se eu compartilhasse com você um capítulo intrigante do passado, uma época em que um tipo único de pessoas percorriam o nosso mundo? E se eu mencionasse que a história tem essa estranha capacidade de ecoar através do tempo, se repetindo de maneiras inesperadas? Agora, esse grupo especial de indivíduos sobre o qual quero falar não é uma típica história evolucionária. Eles possuem algo notável e distinto daquilo que conhecemos hoje. Agora, quando o termo Nefilim passa pela sua cabeça, o que surge primeiro? Frequentemente as pessoas o associam a uma raça humana mencionada no Antigo Testamento. Eles são retratados como fisicamente impressionantes e heróicos, quase como gigantes bíblicos, ou mesmo semideuses, como alguns ponderam. Bem, no vídeo de hoje vou revelar algo ao mesmo tempo chocante e profundamente esclarecedor sobre os Nefilins, e por que tantas pessoas estão pesquisando esse nome no Google agora. Iremos investigar por que esses seres estão ganhando atenção agora e explorar seu significado em nossa história. Que papel eles desempenharam nos tempos antigos e como seu legado pode nos impactar nesses últimos dias. Será uma jornada esclarecedora e acredite, você não vai querer perdê-la. Agora vejamos a primeira passagem que esclarece a existência desses seres estranhos na história da humanidade, conforme revelado na Bíblia. Nossa jornada começa no livro de Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia nefilins, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos,
Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Essa escritura revela uma verdade profunda, indicando que os Nefilins não eram meras invenções da imaginação. Eles são realmente reais o suficiente para serem mencionados na Bíblia. Isso autentica a sua existência, enfatizando que este não é apenas mais um conto de ficção, mas uma realidade documentada para lermos e acreditarmos. Mas por favor, entenda isso, é crucial notar que a nossa compreensão dos Nefilins é derivada exclusivamente da Bíblia, excluindo qualquer fonte extra-bíblica. Portanto, a nossa mensagem hoje dependerá mais de como a palavra de Deus revela esses seres do que de qualquer outra fonte. Agora, vamos explorar quem são os Nefilins de acordo com a Bíblia. Descritos como caídos ou gigantes, os Nefilins poderiam talvez ter sido a descendência resultante da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme detalhado em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. O termo filhos de Deus apresenta um conceito complexo na Bíblia, abrangendo anjos, demônios e outros seres que podem ter existido antes do nosso tempo. A frase filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, tem duas interpretações principais. Alguns argumentam que essas criaturas podem ser anjos caídos, citando o apoio das escrituras de 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6 ao 7. Por outro lado, outros propõem que eram homens da linhagem piedosa de Sete, se casando com mulheres da linhagem ímpia de Caim. Apesar dessas perspectivas, o significado predominante e típico dos filhos de Deus no Antigo Testamento se refere aos anjos, conforme indicado nos livros de Jó e Daniel. A identidade dos Nefilins e dos filhos de Deus gerou um debate considerável, especialmente porque eles parecem distintos dos humanos comuns. Contudo, uma das revelações mais marcantes sobre esses seres surge em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A presença dessas criaturas amplificou a maldade a uma extensão inimaginável. Eles normalizaram o pecado e a ilegalidade entre a humanidade a ponto de todo pensamento humano ser considerado mal pelo próprio Deus. A influência deles fez com que o pecado parecesse atraente e interessante, levando o Senhor Deus a se arrepender de ter criado os humanos e causando profunda angústia ao seu coração. Reserve um momento para refletir sobre a gravidade do coração perturbado de Deus e como ele se sentiria ao olhar para o estado do mundo hoje. Jesus, em Mateus capítulo 24, nos falou sobre os últimos dias e traçou um paralelo com os dias de Noé. Curiosamente, os Nefilins, segundo a história bíblica, viveram nos dias de Noé. Isso nos leva a nos aprofundarmos nas atividades das pessoas na terra durante a época de Noé. Mas antes de fazermos isso, vamos explorar o que Jesus mencionou especificamente em Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Reflita nessas palavras de Jesus e considere como as condições dos dias de Noé se assemelham aos nossos tempos atuais. O período que precede o retorno de Jesus pode ser conhecido pelos eventos que ele predisse e pelos sinais que ele nos instruiu a observar. No entanto, o momento exato da sua volta permanece imprevisível. Entre os numerosos sinais que ele compartilhou, um que se destaca é a comparação com os dias de Noé. Mas espere um minuto. O que aconteceu nos dias de Noé? Uma característica significativa dos dias de Noé foi a rapidez do desastre que se abateu sobre o povo naquela época e a sua ignorância. Eles foram abandonados ao seu próprio modo de vida, alheios ao julgamento iminente de Deus e desinteressados de saber em qualquer forma. Se afogando no pecado e na maldade, eles ficaram cegos e surdos ao julgamento iminente de Deus. Apesar das advertências sinceras de Noé, as pessoas do seu tempo rejeitaram seu apelo piedoso sobre o julgamento iminente. Elas perceberam isso como uma espécie de piada e permaneceram totalmente despreparadas para o que estava por vir. Noé, um verdadeiro pregador da justiça, não encontrou ninguém que levasse a sério qualquer uma de suas advertências. Você percebe paralelos entre os dias de Noé e os nossos tempos atuais? É uma questão que vale a pena pensar.
Existem contrastes entre a nossa era e os dias de Noé? Você pode observar quão poucos dão ouvidos aos pregadores da justiça hoje? Testemunha a prevalência da maldade e do mal no mundo, a institucionalização da imoralidade e o castigo daqueles que defendem a justiça aos olhos de Deus. Você vê pessoas cuidando de suas atividades habituais, aparentemente alheias à volta iminente do Senhor Jesus? Você concorda que, assim como as pessoas da época de Noé, nossa geração não tem consciência do julgamento de Deus, residindo em cegueira e surdez espirituais? Você afirma que o mundo está à beira da decadência espiritual e moral reminiscente dos dias de Noé? Agora, os dias de Noé se tornaram um período desolador, levando a Deus a se arrepender de ter criado o homem e desencadear o dilúvio. Qual foi o catalisador dessa devastação? A chegada desses seres estranhos na história da humanidade, corrompendo os corações dos humanos contra Deus. A Bíblia revela que quando eles apareceram, a iniquidade se multiplicou e todo pensamento no coração dos humanos se transformou em mal. Meu amigo e minha amiga, exorto você a refletir sobre esses paralelos profundos entre o antes e o agora, e veja se existe alguma conexão. É possível que existam certos seres, forças e poderes em ação no mundo hoje, virando os corações das pessoas contra Deus? Semelhante à era pré-diluviana, estamos testemunhando um aumento nas atividades demoníacas sobrenaturais e no aumento do mal da terra. Um exemplo ilustrativo é a ligação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando na criação de uma raça humana única conhecida como Nefilins. Acredita-se igualmente que uma vez que Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé, é mais provável que veremos um aumento em tais atividades demoníacas sobrenaturais e maldade antes do seu retorno repentino. A Bíblia reforça essa noção conforme articulada pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na nossa época atual, onde a internet influencia profundamente as atividades humanas, há um aumento notável nas pesquisas do Google sobre nefilins. Aumentam as questões sobre a sua origem e atividades. Atualmente, vivemos numa era marcada por uma infinidade de ocorrências sobrenaturais em todo o mundo, obrigando as pessoas a mergulhar em textos como a Bíblia para obter informações sobre a existência dessas criaturas sobre-humanas. Numerosos relatórios revelam atividades sobrenaturais sem precedentes, alimentando a curiosidade e levando a um exame mais detalhado do fenômeno nefiliano. Hoje, relatos de seres estranhos com habilidades sobre-humanas, aparentemente ligados às atividades dos nefilins em textos antigos sobre a era pré-diluviana, estão se tornando mais prevalentes. Essa era, situada entre a criação do mundo, em Gênesis 1, e o dilúvio de Noé, é um ponto focal de interesse. Há também relatos de atividades sobrenaturais em andamento em todo o mundo, onde as pessoas afirmam ter avistado seres semelhantes a super-humanos, ocorrências em comum em cenas de acidentes ou emergências, e aumentos de relatos de atividades de OVNIs na Terra. Será que nossa vida cotidiana, aparentemente normal, pode ser um indicativo dos tempos em que vivemos? Tal como nos dias de Noé, as pessoas tomaram decisões conscientes de se desviarem das leis de Deus, ignorando os sinais flagrantes da iminente ira divina. Elas levaram suas vidas normalmente até a chegada do dilúvio. Jesus nos avisa que a sua volta será semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas se dedicavam a atividades rotineiras, se casando, procurando meios de subsistência, bebendo e comendo, mas negligenciando manter Deus nos seus pensamentos. Essa negligência contribui para a escalada da maldade até o regresso do Filho do Homem. O fascínio pelos prazeres mundanos tende a fazer as pessoas esquecerem a necessidade de um Salvador. Considere esses paralelos ao refletir sobre os tempos atuais. Vamos prestar atenção à sabedoria compartilhada pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. O termo crucial aqui é mais amigos, e é essencial entendê-lo no contexto desses versículos.
Nesses tempos difíceis, as pessoas serão de fato mais amigas, mas lamentavelmente do tipo errado. O seu caráter irá contradizer os ensinamentos claros da palavra de Deus. Serão mais amigos dos prazeres, amigos do dinheiro, amigos do egoísmo. Notavelmente, essas pessoas não terão amor pelo que é bom e certo, pelos pais, pelo próximo e por Deus. A sua relutância em abandonar os prazeres pecaminosos por amor a Deus ou em obedecê-lo em questões de dinheiro revela uma ausência crucial do tipo de amor que realmente importa, o amor a Deus. Se repreendidos, tornam-se abusivos, indignos de confiança, e os cristãos verdadeiros não podem confiar nessas pessoas. Espiritualmente cegas e ignorantes, elas assumirão a onisciência, se recusando a dar ouvidos a mestres ou pregadores piedosos, da mesma forma que desconsideraram Noé. A Bíblia registra a presença de nefilins na época de Moisés e Josué, reconhecidos como descendentes de Anak, extremamente grandes e temíveis. Isso levanta a possibilidade de descendente de nefilins hoje, bem como a existência potencial de descendentes distantes de moabitas, amalequitas, hititas e babilônios. No relato dos espiões israelitas explorando Canaã, eles declararam em Números capítulo 13, versículo 33: Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. E para concluir, abordando a passagem misteriosa em Gênesis capítulo 6, versículo 4, sobre a origem dos nefilins durante a época de Noé, é importante não ter muita certeza. Em vez disso, devemos concentrar a nossa atenção em assuntos cruciais para a salvação da nossa alma. Embora a menção dos nefilins em Gênesis desperte curiosidade e intriga, é crucial lembrar que o propósito principal da Bíblia é nos guiar para a nossa salvação eterna. Em vez de nos aprofundarmos nas origens e na natureza desses gigantes, é mais benéfico nos concentrar nos ensinamentos e lições que podem moldar a nossa jornada espiritual. Ao direcionar a nossa atenção para os valores do amor, da compaixão e da fé, podemos nutrir um relacionamento mais próximo com Deus e cultivar uma vida que se alinhe com seu plano divino. Em última análise, é através das nossas ações e da obediência aos mandamentos de Deus que podemos encontrar a verdadeira realização e alcançar a salvação eterna. Você está ciente de que o aumento do conhecimento é um sinal do fim dos tempos, mas que esse tema é muitas vezes esquecido hoje? Houve um tempo na história em que as pessoas estavam ansiosas por obter conhecimento, sem poupar despesas, tempo ou esforços na sua busca. No entanto, elas viram que isso era difícil porque o momento para tal compreensão ainda não havia chegado. Você sabe por quê? A escatologia, o estudo bíblico do fim dos tempos, destaca vários sinais que têm evidências abundantes que apoiam a sua veracidade e autenticidade. Esses sinais mencionados nas Escrituras incluem rumores de guerra, terremotos, pestes, maldade, engano e muitos outros. No entanto, há um sinal sutil mais significativo sobre o fim dos tempos, também mencionado na Bíblia. O profeta Daniel, enquanto estava na Babilônia, revelou este sinal. O que é este sinal exatamente? É encontrado em Daniel capítulo 12, versículo 4, que afirma: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nesse vídeo revelarei uma perspectiva perspicaz sobre esse sinal do fim dos tempos, muitas vezes esquecido, que está se tornando rapidamente uma realidade, mas recebe menos atenção das nossas discussões sobre o fim dos tempos. Tenho certeza de que você encontrará alegria e bênção nesta revelação. Eu gentilmente encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de continuarmos, mostre seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando pelo menos uma vez. Suas ações nos ajudam a alcançar mais vidas, espalhar o Evangelho, tocar corações e promover o reino de Deus aqui na Terra. Obrigado por fazer essa parceria conosco nesta missão. Hoje, enquanto se fala no assunto do fim dos tempos, nossas mentes se voltam para alguns dos sinais apocalípticos que foram profetizados na Bíblia. Pensamos em eventos como guerras e rumores de guerras, pestilências, o surgimento do iníquo, a marca da besta e muito mais. Isso ocorre porque a maioria dessas profecias são menos abstratas e podem ser facilmente vistas em qualquer dia e hora com um pouco de atenção.
Nossas mentes rapidamente se voltam para as imagens vívidas e para a realidade da instrução do 666. Nos apressamos para o Apocalipse, contemplando as muitas surpresas sobre o fim dos tempos. Nos apressamos em consultar os livros de Mateus e Lucas, buscando as palavras de Deus, enquanto os discípulos perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que estão para acontecer? Todos estes sinais são profundos e são de fato profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, merecendo a nossa atenção especialmente nos dias em que vivemos. No entanto, existe um sinal mais evasivo sobre os últimos dias que muitas vezes ignoramos. Talvez seja porque não se encontra em Apocalipse, Mateus ou Lucas. Em vez disso, está no antigo livro de Daniel. Antes de mergulharmos na profecia do livro de Daniel, vamos primeiro considerar: quem foi Daniel? Daniel era um judeu cativo da conquista de Jerusalém pelos babilônios. Junto com muitos outros de Judá, Daniel e seus 3 amigos foram exilados para a Babilônia. Devido à sua coragem e às evidentes bênçãos de Deus, foram recrutados para o serviço do rei em Babilônia. Daniel, conhecido por sua grande fé, coragem, disciplina e integridade, mais tarde serviu outros reis da Babilônia e da Pérsia durante sua vida. Deus concedeu a Daniel sabedoria divina para interpretar sonhos e resolver questões desafiadoras, de acordo com Daniel capítulo 5, versículo 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. O livro de Daniel revela muitos detalhes sobre os planos de Deus para o mundo no fim dos tempos. Ele contém numerosas profecias sobre reinos importantes, incluindo a notável visão da estátua no 2º capítulo. Esta profecia prevê a ascensão e queda de 4 grandes reinos em todo o mundo: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Conforme predito pelo profeta, esses impérios realmente surgiram e caíram. Você sabia também que o livro de Daniel contém muitas profecias sobre o fim dos tempos, o anticristo e os últimos dias? Vamos nos aprofundar nessas profecias quando o conhecimento aumentará. Diferentes interpretações cercam esta profecia em particular, e uma perspectiva é que a frase "muitos o esquadrinharão" e "o saber se multiplicará" significa que mais pessoas buscarão o conhecimento das Escrituras do que nunca na história humana. Esta interpretação se alinha com a realidade de que o conhecimento da Bíblia foi grandemente influenciado pelos avanços da tecnologia. Você sabia que há mais acesso às Escrituras hoje do que até mesmo na época dos apóstolos nos dias de Jesus? Este versículo sugere que, nos últimos dias, as pessoas em todo o mundo buscarão ansiosamente o conhecimento espiritual, se aproximando das Escrituras. É evidente na fome que você vê hoje por conhecimento espiritual genuíno sobre Deus, seus caminhos e seu caráter. Deus, falando ao profeta Daniel, comunicou que nos últimos dias seu povo aumentará significativamente o seu conhecimento das Escrituras à medida que se envolverem sinceramente com a palavra de Deus com sinceridade e verdade. Para confirmar esta profecia, podemos olhar para trás na história e observar que nunca antes houve um tempo com tal abundância de conhecimento da Bíblia. O povo de Deus agora possui amplo conhecimento. Nossa geração foi abençoada com avanços tecnológicos que aumentaram muito a nossa capacidade de pesquisar as Escrituras. Por exemplo, através da internet podemos acessar rapidamente a Bíblia, mesmo sem uma cópia física dela. Hoje, diversas traduções estão disponíveis em plataformas digitais como e-books e áudio. Além disso, nunca antes houve um tempo como o presente, com a sua miríade de revelações sobre as Escrituras, de concordâncias a comentários, literatura, diários e muito mais. Indivíduos dedicam suas vidas para garantir que outros compreendessem as Escrituras. A era que vivemos é realmente uma bênção no que diz respeito ao conhecimento da Palavra de Deus. Você e eu agora podemos pesquisar a Bíblia com um nível de compreensão mais profundo e claro. Antes, conseguir isso em segundos era quase impossível. Outro ponto de vista sobre a interpretação da profecia de Daniel é que nos últimos dias haverá um aumento no conhecimento. Houve um progresso significativo no conhecimento humano em saúde, negócios, transporte, educação e todos os outros campos da vida imagináveis.
Isso mostra um enorme aumento no conhecimento em todos os aspectos da humanidade. Esta perspectiva é reforçada pelo fato de hoje o conhecimento ter sido profundamente influenciado pela internet. A internet fornece uma quantidade imensurável de informações para a humanidade. Na verdade, enquanto você assiste a esse vídeo agora, ele serve como uma confirmação de que o caminho realmente será aumentado. Apenas algumas décadas atrás, transmitir um vídeo poderia parecer impossível. Hoje podemos viajar convenientemente de carros, ônibus, trem e avião. Este desenvolvimento é visto como uma confirmação da profecia de Daniel. É inegável que houve um salto surpreendente no conhecimento e nas habilidades humanas. Apenas alguns séculos atrás, os meios de transportes comuns eram cavalos e burros. No entanto, hoje a humanidade pode viajar até a Lua e explorar outros planetas. Em meio a todos esses avanços alinhados com o cumprimento da profecia de Daniel, há uma declaração impressionante feita por Jesus Cristo na última parte de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esta passagem sugere que a nossa geração terá um nível maior de responsabilidade perante Deus no dia do julgamento por causa da vasta quantidade de conhecimento que nos foi confiada. Embora haja um julgamento vindo para todas as gerações que viveram na Terra, muito foi confiado à nossa geração e, de acordo com as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, muito será exigido de nós. Assim como na parábola dos talentos em Mateus 25, vemos que os servos que foram considerados fiéis para trazer lucro negociaram com tudo que lhes foi confiado, trazendo de volta lucro ao Senhor em relação ao que lhes foi dado. Se eu pudesse fazer apenas uma pergunta, seria esta: o que exatamente você está fazendo com o que lhe foi confiado pelo Mestre? Deixe-me enfatizar, meu amigo e minha amiga, que estamos vivendo nos últimos dias e a volta de Jesus pode estar a apenas alguns minutos, dias, semanas, meses, anos ou décadas de distância. Reserve um momento para refletir sobre os imensos privilégios que Deus concedeu à nossa geração. É crucial não ficarmos indiferentes ou inconscientes deste grande privilégio e oportunidade, especialmente considerando que chegará o dia em que todos devemos prestar contas diante de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10 declara: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deixe que isso desperte o seu coração para desejar uma recomendação do Senhor em seu entorno e não uma condenação. Tal como os dois servos, o seu objetivo é garantir que a sua vida conte para o reino de Deus. Maximize tudo o que ele confiou a você, para que, como o servo lucrativo, você possa ouvir o elogio retumbante em Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vamos orar. Senhor Deus e Pai, hoje posso ver e reconhecer o amor que o Senhor tem por mim, me permitindo nascer nesta época. Isso afirma sua amorosa bondade e fidelidade para comigo. Te agradeço, Jesus, pelas muitas coisas que fizeste por mim. Querido Deus, reconheço o quanto o Senhor me ama e deseja que eu viva minha vida na expectativa de seu entorno. Peço sabedoria para caminhar como o Senhor gostaria que eu andasse nesta terra, me concedendo o discernimento e a compreensão necessários para viver completamente para Ti e Te agradar. Pelo Teu grande poder, querido Pai, nos mantenha limpos e sem culpa até o Seu retorno. Nos conceda coragem e intrepidez para viver para Ti em um mundo onde o pecado e a maldade o governam e dominam muitos corações. Não deixe que nada nos separe do Teu amor, meu Deus. Agora oramos por todos os cristãos verdadeiros do mundo inteiro, pedindo que o Senhor mantenha nossos olhos focados em Ti. Remova as distrações e nos ajude a ser totalmente dedicados à Tua vontade por toda a nossa vida. Faça com que este caminho de peregrino seja um bom caminho para nós e, no final, ouçamos aquele retumbante elogio dos servos fiéis. Senhor Jesus, oramos por nossos familiares e amigos, pedindo que o Senhor os guarde e os proteja nesta época.
Atenda às suas necessidades e dê a eles a esperança e coragem para permanecerem fortes em Ti nestes últimos dias. Declaramos que as bênçãos desta oração estejam sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e entes queridos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, pedimos gentilmente que você diga amém nos comentários abaixo ao dar graças a Deus em antecipação às suas bênçãos. Além disso, encorajamos você a compartilhar seu testemunho nos comentários e, por fim, compartilhar esta mensagem com sua família, amigos ou entes queridos que precisam das bênçãos de Deus em suas vidas. Em um mundo onde o invisível tem muitas vezes um impacto mais profundo, enfrentamos uma presença sinistra que se infiltra silenciosamente nos nossos santuários, nas nossas comunidades de fé. Esta não é uma história antiga, mas uma realidade presente que enfrentamos. A infiltração de um espírito maligno dentro das paredes de nossas igrejas, um fenômeno tão alarmante quanto real. Imagine isso, uma força invisível, mas profundamente sentida, abrindo caminho através dos bancos da igreja e dos corações dos fiéis. Não se trata de uma história de um passado distante, mas de uma questão premente que devemos abordar hoje. Este espírito, semelhante à infame Jezabel do Antigo Testamento, representa não apenas uma pessoa, mas um símbolo de corrupção e decadência espiritual. Lembra de Jezabel? A rainha que desviou muitos com sua idolatria e esquemas assassinos contra os profetas de Deus. O seu legado é um aviso para nós, uma dura lembrança da devastação que se segue quando nos desviamos do caminho da retidão. Mas vamos trazer isso para mais perto de casa. Como tal espírito se manifesta em nossos tempos, em nossas igrejas? Ele é sutil, mas destrutivo, semeando sementes de discórdia, fomentando a hipocrisia e diluindo a potência da nossa fé. Ele está nos sussurros da divisão, na tolerância ao pecado sob o disfarce da modernidade e na mudança gradual das verdades bíblicas para mensagens de bem-estar que carecem de profundidade e poder transformador. Por que isso deveria preocupar você? Você pode se perguntar. Porque uma igreja infiltrada por tal espírito é como um navio que se desvia do curso, se afastando lenta e certamente do destino pretendido. É uma comunidade onde a luz diminui, onde o sal perde o sabor e onde a voz da verdade se torna um eco fraco ao fundo. Mas é aqui que a esperança brilha mais. Assim como Elias, que antes tremia ao pensar em Jezabel, encontrou forças renovadas em Deus para enfrentar o mal, também podemos permanecer firmes contra essa infiltração. Somos chamados a não fugir com medo, mas a enfrentar esse desafio com coragem e fé. Imagine uma igreja desperta, uma congregação que reconhece e resiste a esse espírito impuro. Uma comunidade que volta ao primeiro amor, que abraça a pureza e a força do Evangelho. Este não é um mero desejo, é uma possibilidade, uma realidade potencial se ousarmos confrontar das verdades incômodas e procurarmos um reavivamento nos nossos corações e nas nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel, essa presença impura, não é um inimigo imbatível. Ele prospera nas sombras da ignorância e da complacência. Ao trazê-lo à luz, ao reconhecer a sua presença e compreender as suas táticas, desarmamos seu poder. Imagine uma igreja, um lugar de santuário e esperança sendo gradualmente ofuscada por este espírito. É como uma videira rasteira, se envolvendo lentamente em torno dos pilares da nossa fé, tentando sufocar a sua vida. Esse espírito não chega com uma entrada triunfal. Ele entra sutilmente, usando a máscara da familiaridade e da confiança. Agora você pode se perguntar: como podemos reconhecer esse espírito de Jezabel em nosso meio? Nem sempre é tão claro quanto esperamos. Esse espírito é um mestre do disfarce, se manifestando em atitudes e ações que à primeira vista parecem inofensivas. Uma manifestação primária é sob o disfarce de manipulação e controle, distorcendo palavras e ações para servir ao seu propósito. É como alguém que controla uma marionete, mexendo os cordões nos bastidores, causando discórdia e confusão. Outro sinal alarmante é a erosão da integridade moral e espiritual. Esse espírito prospera no compromisso, incitando lentamente os crentes a dobrar e distorcer os seus valores, confundindo os limites entre o certo e o errado.
É um veneno lento que se infiltra na própria estrutura da nossa comunidade de fé, transformando o fervor em apatia, a convicção em dúvida. Então, o que fazemos quando enfrentamos esse desafio? Primeiro, devemos reconhecer que esta não é uma batalha de carne e sangue, mas de domínios espirituais. Nós nos armamos não com armas de raiva ou julgamento, mas com toda a armadura de Deus: verdade, justiça, paz, fé e salvação. Permanecemos firmes, não em nosso poder, mas na força do Senhor. Precisamos também promover uma cultura de responsabilidade e transparência nas nossas igrejas, e criar um ambiente onde a honestidade e a integridade sejam celebradas, onde tanto os líderes como os membros sejam mantidos no mesmo padrão de comportamento semelhante ao de Cristo. É sobre estar vigilante, não paranoico, consciente, mas não acusatório. E o mais importante, precisamos orar. Ore por discernimento para reconhecer o funcionamento desse espírito. Ore por sabedoria para enfrentá-lo de forma eficaz e ore por força para permanecermos firmes em nossa fé. É uma batalha, sim, mas estamos equipados para vencer através da graça e do poder de Deus. Lembre-se, a igreja não é apenas um edifício, é uma comunidade de pessoas que creem, uma família. E como qualquer família, precisamos proteger e nutrir uns aos outros, especialmente diante das adversidades. Este espírito, essa Jezabel moderna, pode estar entre nós, mas não tem a palavra final. Nós, como corpo de Cristo, unidos na fé e no amor, temos o poder de vencer. Como uma comunidade cristã próspera e um lugar onde o amor e a fé deveriam reinar supremos, por baixo dessa fachada, há uma influência rasteira, uma distorção da própria essência daquilo que a igreja representa. Começa sutilmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento correndo pelas veias do corpo da igreja. Considere o espírito de Jezabel não como uma mera figura histórica, mas como um símbolo de algo muito mais insidioso. Esse espírito não apenas desvia os indivíduos, ele se infiltra no núcleo das nossas comunidades. Não é como a idolatria aberta dos tempos antigos, mas uma forma moderna e mais enganosa. Hoje, essa idolatria se manifesta na glorificação de indivíduos, sejam pastores, cantores ou líderes de igrejas, os elevando acima da mensagem de Cristo. É uma troca astuta, onde o carisma e o talento ofuscam a verdadeira fé. Mas isso não atinge apenas aqueles que estão sob os holofotes. Este espírito maligno também ataca a congregação, promovendo uma cultura de prostituição espiritual. Imagine os membros de uma igreja, não vinculados pela unidade ou compromisso, mas movidos por uma busca incansável de gratificação pessoal. Eles vão de igreja em igreja, buscando não o crescimento espiritual, mas um líder ou uma comunidade que atenda aos seus caprichos. Quando seus desejos não são satisfeitos, eles recorrem à discórdia, semeando conflito e minando a própria liderança que deveria guiá-los e também afastando pessoas dos caminhos de Deus. Este cenário não é apenas hipotético, ele é uma realidade em muitas de nossas igrejas hoje. O espírito impuro de divisão, idolatria e egoísmo é uma ameaça generalizada. Mas o que fazemos a respeito? Como podemos enfrentar um inimigo tão sorrateiro? A resposta reside em voltar à raiz da nossa fé, os ensinamentos de Cristo. É sobre priorizar Deus em nossos corações, acima de tudo. Significa cultivar uma comunidade que valoriza a restauração, a paciência e o amor, especialmente para com aqueles que se desviaram. Reconhecer os sinais deste espírito maligno e tratar essas pessoas não com condenação, mas com um firme compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja não é apenas um prédio ou uma placa, é um corpo vivo e respirante de verdadeiros cristãos. Cada membro desempenha um papel crucial na manutenção de sua saúde e integridade. Então, devemos sempre nos perguntar: será que estamos contribuindo para a força e unidade da nossa igreja? Ou estamos consciente ou inconscientemente ajudando na infiltração desse espírito maligno? Esse espírito não é apenas um mito, é uma força viva que respira, semeando discórdia e caos entre nós. Imagine um espírito tão astuto que poderia desviar um rei de seu caminho divino, o levando a adorar falsos ídolos. O legado de Jezabel não é apenas a manipulação, é uma prova do poder de um espírito impuro para corromper e destruir. Mas como é que essa história antiga se relaciona conosco aqui e agora? Olha em volta. O espírito de Jezabel não está confinado às páginas da história. Ele caminha entre nós, às vezes disfarçado daqueles em quem confiamos.
Ele está nas palavras daqueles que procuram controlar, dominar e submeter a vontade da igreja aos seus próprios interesses. Estes indivíduos, talvez sem saber, agem como canais para este espírito maligno, usando as suas posições de influência não para elevar, mas para oprimir, não para unificar, mas para dividir. Nossa igreja não é uma escada corporativa para ser escalada, nem um campo de batalha para jogos de poder. É um santuário, um lugar de refúgio e amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, soam claras. Somos chamados a servir uns aos outros em amor. Mas quando aqueles que buscam autoridade a usam para menosprezar ou controlar, eles não vão apenas contra os nossos ensinamentos. Eles abrem as portas para a entrada de espíritos imundos. E o que dizer da perseguição, a quarta marca do espírito de Jezabel? Esta não é uma relíquia do passado. Acontece aqui, hoje, entre nós. Quando os profetas e os que dizem a verdade são silenciados, quando aqueles que ousam falar são condenados ao ostracismo ou pior, testemunhamos o espírito de Jezabel em ação. É uma estratégia tão antiga como o tempo, usada pelo diabo para semear a discórdia e enfraquecer a nossa fé coletiva. Meu amigo e minha amiga, essa mensagem não se trata de apontar o dedo ou culpar ninguém. Ela é um chamado à vigilância, ao discernimento. Devemos nos proteger não só contra ameaças externas, mas também contra forças insidiosas que podem emergir de dentro. Quando encontrarmos pessoas que espalham divisões, que falam mal dos seus irmãos e irmãs, que perseguem os nossos líderes e membros, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não resistirá. Somos exortados a não nos envolvermos em batalhas de palavras e vontades, mas a permanecermos firmes na nossa fé, a interceder e a exortar quando necessário. É sobre reconhecer as palavras invisíveis que acontecem ao nosso redor e escolher ser guerreiros da paz, da unidade e do amor. Na nossa busca pela defesa da nossa fé e da nossa comunidade, não percamos de vista a raiz da nossa fé, que é o amor, a compaixão e a unidade. É fácil se deixar levar pelo fervor do combate aos espíritos imundos, mas a nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de promover a compreensão e a união. Lembre-se, o espírito de Jezabel prospera na divisão e na discórdia. Ao nutrir uma cultura de empatia e apoio, privamos esses espíritos malignos do seu poder. Então, o que podemos fazer como indivíduos e como comunidade para proteger as nossas igrejas dessas forças insidiosas? Primeiro, devemos ser incansáveis na busca pela verdade. Isso significa não apenas ouvir as palavras proferidas ao púlpito, mas buscar ativamente a compreensão por meio da oração e das Escrituras. Isso exige que questionemos, ponderemos e nos envolvamos num diálogo significativo com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É através dessa busca incansável pela verdade que podemos discernir a diferença entre a liderança genuína e o controle manipulador. Em segundo lugar, devemos abraçar a humildade. Em um mundo que muitas vezes equipara a liderança a poder e autoridade, devemos nos lembrar que a verdadeira liderança da igreja tem a ver com o serviço e o sacrifício. É sobre colocar as necessidades dos outros antes das nossas, orientar em vez de controlar. Quando fazemos nossos papéis dentro da igreja com humildade, criamos um ambiente onde o espírito de Jezabel não encontra apoio. Terceiro, vamos promover uma cultura de abertura e responsabilização. Isso significa criar espaços onde as preocupações possam ser expressas sem medo de represálias, onde a liderança seja transparente e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. É nesses ambientes que a luz da verdade brilha mais forte, dissipando as sombras onde espreitam os espíritos imundos. E, finalmente, não esqueçamos o poder da oração. É a nossa arma mais forte contra as forças que procuram nos desestabilizar e nos destruir. Na oração, encontramos força, orientação e discernimento para reconhecer e combater os espíritos impuros que ameaçam a nossa união. Meu amigo e minha amiga, lembre-se de que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma batalha que requer não apenas vigilância, mas uma fé profunda e permanente no poder do amor de Deus. Portanto, permaneçamos juntos, unidos, em nosso propósito e fortalecidos por nossa fé. Sejamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas trevas.
Vamos mostrar ao mundo o que acontece quando uma igreja alicerçada no amor e na verdade permanece firme contra a infiltração de espíritos malignos. Juntos, podemos e faremos a diferença.